Oi, gente, eu tive um probleminha aqui de conexão, mas agora eu acho que vai dar tudo certo. Bom, tô super feliz de estar aqui com vocês esses dias, dividindo com vocês meu aprendizado. Eu tenho percebido que está fazendo diferença na vida de muita gente. Os compartilhamentos eles aumentaram muito, então quer dizer que realmente está agregando e eu estou muito feliz com isso, tá? Os encontros que a gente já teve até agora, os temas que já foram abordados foi espiritualidade, não é religião, que está lá no meu perfil pessoal, frequência de pensamento, mediunidade, desapego, e o assunto de hoje é o perdão. Então, estar aqui com vocês, para mim, está fazendo muita diferença, porque não são vocês os únicos beneficiados. Para mim também está fazendo uma diferença muito grande dividir todo esse conteúdo, porque faz parte de um aprendizado, né? E como todo aprendizado que eu aprendi também, nada é só nosso, tudo a gente tem que compartilhar. Então, o meu objetivo maior é compartilhar tudo isso que eu trago, tudo isso que me ensinam, que a espiritualidade me passa. Meu objetivo maior é passar isso para vocês. Então, esses conteúdos já estão disponíveis. Se vocês gostam, acham que alguém pode se beneficiar com ele também, aproveitem para compartilhar, tá? Eu fico muito grata de saber que eu estou podendo ajudar e que vocês estão me ajudando a ajudar também, me ajudam por tabela. Bom, muito bem. Como o assunto de hoje é o perdão, eu não posso deixar de falar do perdão se eu não falar do comecinho, né? O motivo que o perdão precisa existir, o porquê que a gente precisa aprender a perdoar. Na verdade, o perdão nada mais é do que uma libertação. Quando a gente aprende a perdoar, a gente se liberta emocionalmente, energeticamente, espiritualmente, a gente se liberta de várias formas diferentes. E isso é muito gratificante, porque isso nos traz leveza, nos traz conforto e uma abertura de caminho muito maior do que aquilo que a gente estava vendo. A gente fica vendo as coisas, os problemas sempre na nossa frente, mas na verdade, quando a gente aprende a perdoar, a gente enxerga um leque enorme de situações, de possibilidades e de caminhos alternativos para a gente seguir. Então, para falar de perdão, eu preciso falar de desapego. Por quê? Porque o perdão e o desapego são os dois maiores desafios que a gente tem na vida. Sim, o perdão e o desapego fazem parte da nossa evolução espiritual. Então, quando a gente entende que nós precisamos, através do perdão, evoluir, como é que a gente alcança o perdão? Aí a gente tem que voltar lá no desapego, né? Que eu tinha falado da última vez. E para falar do desapego, a gente tem que falar do apego. Por quê? Porque o perdão ele está ligado ao final da linha. Na verdade, o perdão é o final da linha. O perdão é a máxima do nosso crescimento espiritual. Então, vamos voltar lá, vamos relembrar. Para falar de perdão, a gente fala de desapego, e para falar de desapego, a gente precisa falar do apego. Relembrando a historinha do apego, como é que ele acontece? Tudo está criado lá no plano espiritual. Na hora que o espermatozoide se conecta com o óvulo, existe um apego. É o primeiro apego para a criação da matéria. E aí, esse espírito, ele tem que esperar essa união desse óvulo com esse espermatozoide para fazer a criação, para ele ter um motivo, uma matéria para existir aqui na Terra como encarnado. Muito bem. A partir do momento que você tem a união e o desenvolvimento dessa matéria, e o espírito, que ele já sabe que vem pra cá, olha, a Jaqueline vai ter olhos verdes, vai ter o cabelo assim, vai ter o corpo assado, tal altura, tal peso, a história dela vai ser essa, vai se casar, vai ter filhos, vai ser Miss, enfim, vai ter depressão, vai aprender muita coisa, vai ensinar muita coisa, e assim isso tudo já está escrito no meu DNA espiritual. Então, quando eu venho para cá e que eu encarno, eu já tenho todo, Maktub, né? Já está escrito.
Então, lógico que dentro do nosso livre-arbítrio aqui embaixo, a gente acaba fazendo escolhas erradas e às vezes impede, empaca para que isso de fato venha a acontecer. Mas tudo bem, vamos levar em consideração que a gente está seguindo o nosso caminho bonitinho de acordo com o que está escrito lá em cima. Aí vem, essa criança nasce, existe esse apego, essa união, esse acoplamento da matéria com o espírito, ou seja, mais um apego aí, a matéria e o espírito para nascer esse ser. A criança nasce e aí, à medida que ela vai se desenvolvendo, que ela vai se relacionando com o seu entorno, ela vai se apegando a coisas, a situações, a objetos que têm interesse próprio, que vão satisfazer as suas necessidades, que vai satisfazer a sua alegria, que vai satisfazer a sua vontade, vai dar prazer. Então, são as disputas pelos brinquedos, os desejos, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu quero comer isso, eu quero comer aquilo. E aí, essa criança ela já começa a se manifestar de forma que as suas necessidades começam a ser atendidas. Então, é o apego ao material. Esse apego ao material, ele é crescente. E quanto mais o tempo passa, mais a gente se apega às coisas que estão no nosso entorno. Por quê? Porque nós somos matéria, a gente se apega à matéria. E a gente vai esquecendo que a gente é um espírito também, né? Então, mas estamos esquecendo disso. A gente não está se apegando ao espírito, estamos pegando a matéria porque é aquilo que a gente está vendo. E é o que a gente necessita de fato para sobreviver. Aí vai chegando lá na adolescência, aquele adolescente começa a conhecer pessoas, ele se relaciona, aí já começa a projetar, poxa, eu quero trabalhar, eu quero constituir família, eu quero ter um bom emprego, eu quero conforto, eu desejo trocar de carro, eu quero um computador novo. Então começa a projetar aquelas necessidades e se empenhar em realizar os seus próprios desejos. Ou seja, mais apego, trazer para si aquilo que acredita que é essencial para a sua subsistência. Ok. Quanto tempo vai passando? A gente, pelas nossas escolhas, a gente vai fazendo movimentos que sejam benéficos para a gente. Ou seja, você vai fazer uma faculdade, você vai estudar para você ser alguém na vida, você vai construir um universo dentro da sua realidade, aquilo que você acredita que seja o melhor para você. Então você constrói o seu mundo de forma que ele seja confortável para você viver. Aquele mundo que cabe dentro do seu bolso, aquele mundo que cabe, que tem todas aquelas suas necessidades. E se não tem todas essas necessidades, você vai correr atrás para suprir essas necessidades. Então a gente vai procurar se apegar cada vez mais a coisas que nos deem satisfação e que sustentem as nossas necessidades materiais. Aí tá legal, eu fiz uma faculdade super bacana e essa faculdade me gerou um estágio muito legal que me deu, sabe, um salário muito bacana, uma remuneração muito legal, e aí eu me senti bastante estimulado, então eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, e aí daquele estágio de economista eu me tornei, sei lá, vice-presidente do banco, e a coisa foi andando e foi fluindo, e foi andando e foi fluindo, e de forma que aquele ser, ele conseguiu construir um patrimônio que o deixou confortável dentro da vida dele. Coisas até que de repente ele nem pensava que fosse tão importante ou que ele fosse conseguir alcançar, almejar. Muito bem, aí vamos supor que de repente esse rapaz que se tornou lá um vice-presidente de um banco, ele fala assim, não, aconteceu alguma situação, ele fala, agora eu quero ter o meu negócio próprio. E aí ele monta um negócio, chama um parente ou um amigo e monta um negócio próprio e são sócios e a coisa tá indo deslanchando e tá indo muito bem. E aí, de repente, esse rapaz que construiu todo esse império, ele toma um golpe. Ele toma um golpe e aí o desespero dele é tanto porque ele fala assim, puxa, eu trabalhei tanto para construir tudo isso e agora eu perdi? O apego. O apego àquilo que ele construiu. Muito bem. Mas e se isso, pelo que ele se apegou, não era para ser dele de fato? E se aquilo dali era um aprendizado? E se ele teve todas as condições de ter tudo aquilo, mas não era para ele, é para ele atender a uma necessidade da humanidade? Aí ele é obrigado a desapegar, porque de alguma forma ele perdeu aquilo dali de uma forma muito abrupta, muito repentina. E aí, muita gente comete o erro.
ou do suicídio, ou do desespero, ou entra em depressão. Por quê? Porque perdeu aquilo que era mais apegado. Então vocês já devem ter escutado histórias que as pessoas, sei lá, comprei um carro, bati o carro ou então roubaram o meu carro antes de eu terminar de pagar e nem seguro tinha. Ou seja, o desejo pela matéria, às vezes ele é tão grande, tão latente, o desejo por uma relação que te dê uma certa tranquilidade financeira, um conforto, um status, é tão grande que às vezes a gente se apega, às vezes não, a gente costuma se apegar à matéria e esquecer que isso daí nada mais é, a matéria nada mais é uma necessidade para que a gente cumpra o nosso propósito aqui na vida. Então, o fato de eu ter tido uma coroa na minha cabeça não quer dizer que isso daí me transformaria numa pessoa em que eu tivesse tudo na minha vida, todo o conforto do mundo, tudo que fosse material necessário para que eu vivesse confortavelmente sem precisar fazer absolutamente nada pela humanidade. Então, o que aconteceu comigo? Muito bem. Eu tive uma experiência onde eu me tornei Miss Brasil, eu conheci muitas cidades do mundo, eu passeei muito, eu viajei, conheci muitas pessoas, sou muito bem relacionada, conheço muita gente importante e Deus me mostrou que tudo aquilo que estava na minha frente de nada valeria se eu não usasse isso para um bem maior. Como assim? Muito bem, se de repente eu me tornei uma figura pública, não foi para que eu pudesse exibir um carro do ano, um restaurante bacana, roupas lindas. Não. O propósito daquilo dali era puramente espiritual. E o que a vida me ensinou? A desapegar disso daí. E eu, num determinado momento, quando eu comecei a perder tudo para me tornar uma pessoa mais espiritualizada, eu me revoltei, porque eu não tinha o entendimento. E eu fiquei muito brava. E eu falei, caramba, eu tinha tudo e hoje eu não tenho nada? O que eu vou fazer da minha vida? Né? Onde é que eu tô pisando? O que o universo tá querendo me mostrar? O que Deus... Então Deus não existe? E a primeira coisa que a gente pensa, Deus não existe. Mas e aí? E o que é que você tá fazendo com a sua existência? Não, Deus tá te mostrando que Ele existe e que Ele quer que você seja diferente. Foi quando eu comecei a entender que o meu caminhar tinha que ser outro. Que tudo aquilo que eu tive no passado foi construído para que hoje eu trabalhasse e aproveitasse de uma outra forma. Para poder falar para as pessoas, para poder esses relacionamentos que eu tenho, para poder me facilitar e abrir portas para que eu construísse um mundo novo. Um mundo novo dentro de conhecimento, de espiritualidade, dentro de informação, dessa informação maior. Isso tudo com o objetivo de crescimento. Então, onde é que entra o perdão nessa história? Eu não estou saindo do tema, estou complementando. A partir do momento que você entende que você tem um apego e que de uma hora para outra você desapega e você se revolta, muitas vezes, por exemplo, o cara que deu golpe, né, que estava falando a historinha do carinha do banco, aquele sócio que deu o golpe, que levou a grana, o que ele fez? Ele ajudou aquele cara. Ele contou uma história na vida daquele cara. Ele falou assim, bom, Deus mostrou para ele, você não está usando todo o recurso que você recebeu da maneira correta, você está usando a bel prazer, simplesmente por uma satisfação pessoal, para construir uma fortuna, construir um império para você deixar de herança para os seus filhos. Não foi isso que eu fiz. Essa oportunidade que eu te dei de enriquecer não foi para você, foi para você ajudar outras pessoas de alguma forma, ou construindo uma escola, ou uma creche, ou uma ONG, ou ajudar bicho, ou sei lá o que, ajudar os idosos, ou recolher gente na rua, ou montar uma equipe de socorristas, não importa o que, porque cada um vem com uma missão. E quando as pessoas passam por determinadas dificuldades, determinados baques, determinados traumas, sempre, gente, sempre, não tem como. A necessidade é de aprendizado, é de desapego. E aí não adianta se revoltar contra aquele cara que te deu golpe, aquele sócio que te traiu. Não. Acontece que aí tem que existir o perdão, porque você está apegado a algo que foi embora e que foi embora por uma justa causa, por uma causa maior. E aí o que você entende disso?
que eu preciso perdoar, porque aquela situação, aquele cara foi apenas um elemento para me fazer enxergar a vida de uma outra forma, enxergar uma outra situação. Porque o sofrimento, ele não vem sozinho, o sofrimento ele vem com aprendizado. E muitas vezes o que a gente precisa aprender é se perdoar primeiro, pelas faltas que você comete com você, pelas traições que você comete com você, pelos erros que você comete com o Criador. Primeiro você se perdoa e olha no seu entorno, e aí você tem que perceber o que a vida está querendo te mostrar com aquilo. E aí sim, você perdoa aquela pessoa que muitas vezes, aquela pessoa que te traiu, aquela pessoa que te maltratou, ela não foi o seu algoz. Ela foi um benfeitor ou uma benfeitora. Eu já tive muitas pessoas que me traíram. Não me traíram assim em relacionamento, mas assim, em sociedade, pessoas que eu confiei, porque assim, existe muito espelhamento, né? A maneira como você acha que o outro vai ser com você. Então, quando a gente acredita que a gente é bom demais, a gente sempre acha que o outro vai ser bom também e que nunca vai prejudicar a gente. Só que nesse espelhamento, às vezes acontece da gente ser traído, né? E aconteceram pessoas assim comigo que me fizeram aprender muito disso. Então, enquanto eu não estive pronta para entender o que de fato era o perdão, o meu ex-marido tem o meu perdão. Eu não tenho raiva dele de tudo que aconteceu. Eu não tenho raiva do meu pai ter sido ausente na minha vida. Eu não. Muito pelo contrário, hoje eu sei que quem ele foi para ser quem eu sou hoje. Então, eu passei por outros relacionamentos, eu tive 2 sócias em 2 situações diferentes, que traíram a minha confiança. E, assim, todo mundo fala pra mim, fala assim, mas você confia em todo mundo? Sim, eu confio, porque é minha natureza. Isso eu não vou conseguir ser diferente. Mas eu fico atenta a quê? As pessoas que estão se aproximando de mim para que não me traiam novamente. Aí eu tenho que ficar esperta, né? Porque não dá pra ser bobo o tempo todo. Mas as pessoas que, se por um acaso alguém se aproxima de você numa outra situação e te trai sua confiança, trai dentro do relacionamento ou mente para você, de alguma forma essa pessoa foi colocada na sua vida para te dar um recado. E aí quem somos nós para dizer que esse recado não está sendo dado? E quem somos nós para dizer que aquela pessoa não presta? Aí eu já acabei de falar, essa pessoa muitas vezes ela entrou na sua vida, foi para você entender uma lição divina, porque Deus está conversando com você, o Criador está querendo te mostrar alguma coisa com isso. Nós não viemos para cá só para passear, nós viemos para cá para trabalhar. Aí volta lá no apego, lá no comecinho quando eu falei que o nosso espírito, ele já tem toda uma matriz lá no DNA espiritual que a gente tem, já traz as memórias das vidas passadas. E qual é o objetivo pelo qual a gente está encarnado aqui hoje? Então passa lá naquele, tipo um computador, já sai lá o software, coloca ali naquele espírito, aquele espírito desce, acopla naquela matéria que está se formando para virar um novo ser, e aí o que acontece? Nasce aquele ser que começa a se apegar a tudo que vê, não ao que sente. E a grande sacada disso tudo, gente, é você entregar o seu coração. Então, quantas e quantas histórias eu já escutei, vocês já escutaram também, de pessoas que estiveram, né, que tiveram muito dinheiro e que por algum motivo acabaram perdendo tudo. Por quê? Porque esse dinheiro não era dele, era um depositário. Essa pessoa tinha o compromisso de ter aquele montante para que ele pudesse ajudar a humanidade. E aí, quando a gente encontra pessoas das nossas relações que nos traem a confiança, a gente acaba transferindo esse apego àquilo que perdeu e não entende que aquilo que perdeu você precisa de fato desapegar, e você coloca a culpa daquilo que você perdeu naquela pessoa que levou ou bem material, ou que levou o seu amor, ou que levou a sua confiança embora, que te traiu. Você culpa aquela outra pessoa. Não, porque aquela pessoa foi uma traidora, e aquilo dali você remoe aquele sentimento, aquela emoção, aquilo dali você transforma numa dor profunda que te faz sofrer. E o que é o perdão? O desapego. Por quê? Porque se você desapega daquela pessoa e daquela energia, e daquela dor e daquele sofrimento, fica muito mais fácil, é libertador. Por quê? Porque aquela pessoa entrou na sua vida por algum motivo. Eu vou dar um exemplo que aconteceu. Uma moça eu conheci que na infância dela,
a mãe dela não era muito presente. Era uma pessoa até que carinhosa, atenciosa, mas ela não era presente. Aí essa menina, na escola, ela lembra, né, que sempre ela reclamava que a mãe nunca estava presente, porque a mãe precisava trabalhar, então ela estava sempre, ela se sentia muito sozinha. Aí na adolescência a mesma coisa, e foi tudo muito difícil para ela, até que ela se casou, construiu família. Antes disso ela foi muito bem sucedida profissionalmente, mas sempre sozinha e sempre lutando, sempre correndo atrás dos ideais dela e das coisas que ela acreditava que eram importantes. Aí se casou, ela depois se separou e, assim, a relação dela com a mãe sempre foi muito, muito complicada, porque ela sempre culpava a mãe a falta da presença materna na vida dela. Então ela não tinha aquela referência. Então tudo que ela podia ser para os filhos dela, ela foi para os filhos dela, até muito mais do que ela deveria ser. Muito bem. No dia que ela entendeu que tudo que ela se tornou, a mulher forte que ela se tornou, a vitoriosa que ela se tornou, a operária que ela se tornou, aquela guerreira que ela se tornou, todas as adversidades, os problemas que ela teve, que ela superou sempre sozinha, porque desde pequenininha ela se sentia sozinha, ela acabou resolvendo tudo na vida dela sozinha. Então, até nas próprias relações dela, tudo muito sozinha, e ela não dividia nada com ninguém. Então ela acabou se tornando uma fortaleza, mas uma fortaleza solitária. E aí um dia ela entendeu que ela só se tornou aquela fortaleza graças à ausência daquela mãe que ela teve. Então, o dia que ela entendeu isso, ela perdoou a mãe. E hoje a mãe é a melhor amiga dela. Então ela descobriu naquela mulher que ela cobrava e que ela julgava ser uma pessoa ausente na vida dela, aquela relação foi construída daquela forma porque aquela mulher, aquela moça precisava daquela autonomia e ela só iria adquirir aquela autonomia se ela realmente estivesse caminhando sozinha. Então aquela mãe, daquela forma, foi colocada na vida dela para que ela se tornasse quem ela é hoje. E essa pessoa sou eu. Então, hoje, a minha mãe é minha melhor amiga. Hoje, eu tenho uma adoração pela minha mãe, uma admiração pela minha mãe, que é, assim, uma coisa maravilhosa. Porque eu já agradeci ela. Mãe, muito obrigada por ser quem você foi na minha vida. Toda essa dificuldade que eu tive com você de relacionamento, essa cobrança, essa falta da sua presença na minha vida, na minha infância, na minha adolescência, sabe, na minha fase adulta, tudo isso para mim foi muito difícil, mas foi graças a isso que eu consegui superar a depressão, todas as minhas dificuldades, as minhas tentativas de suicídio, os terrorismos, os fantasmas que eu criei na minha mente, consegui superar e espantar todos esses fantasmas quando eu entendi a importância que aquela mulher que esteve ausente na minha vida inteira teve para construir essa Jaqueline que é hoje. Então, todos os relacionamentos que eu tive, que mesmo que foram aparentemente problemáticos, que não foram um sucesso, sim, eles foram um sucesso. Por quê? Porque eu entendi o que cada um deles significava, a mensagem que cada um deles tinha para mim. E isso é enriquecedor, isso é libertador. Por quê? Porque quando a gente entende que a gente tem que perdoar o outro e desapegar daquela relação que a gente acredita que é obsessiva, que é destruidora, que é tóxica, às vezes é uma relação de construção do seu eu, do seu ser. Ela precisa existir para que você se lapide, para que você cresça espiritualmente, emocionalmente e seja, assim, um instrumento para outras pessoas. Então, se eu tivesse tido a mãe amorosa que eu fui para os meus filhos, eu não teria sido a Jaqueline que eu sou hoje. Se eu não tivesse tido o pai ausente que eu tive na minha infância, eu não seria a Jaqueline que eu sou hoje. Então eu precisava me construir e me reconstruir todos os dias em cima da minha história, em cima das pessoas que estiveram na minha vida. E quando você perdoa, você compreende o porquê que aquela pessoa passou daquela forma na sua vida. Então é sempre olhar o copo meio cheio, não meio vazio. Eu atendi uma pessoa semana passada, que no começo da nossa conversa, durante
os primeiros 20 minutos, essa pessoa só falava de um grande amigo que roubou um determinado objeto da casa dessa pessoa. E o sofrimento que ele estava colocando em cima daquilo era uma coisa que era tão importante para ele, aquele objeto, aquele apego, ele tinha tanto apego por aquilo, porque tinha sido dado de presente para uma outra pessoa que já tinha falecido, que ele estava tão inconformado de um outro grande amigo ter levado aquele objeto da casa dele, que ele não conseguia, ele ficava remoendo aquela dor, ele não conseguia sair daquele assunto. Aí chegou uma hora que eu percebi que a coisa não ia para frente, eu falei, olha, fulano, você precisa entender uma coisa. Esse objeto que foi retirado da sua casa por esse grande amigo é porque ele te traía um mal muito grande. Você ia se perder com esse objeto dentro da sua casa. Então, esse seu grande amigo que te traiu, que levou esse objeto e sumiu da sua vida, sendo que ele já estava há anos na sua vida, ele esteve com você numa vida passada. E ele presenciou com você uma história e nessa vida ele veio só para te retirar esse objeto para que você não acabasse fazendo alguma besteira com ele. Então, seja grato a essa pessoa. Essa pessoa levou esse objeto da sua casa, por quê? Porque ela quer te ver vivo, inteiro, íntegro para cumprir a sua missão. Então, ele estava remoendo com a dor de algo que alguém tinha levado, mas ele nem entendeu que aquilo dali era para o bem dele. Falei, perdoa o seu amigo ele não foi o seu algoz, ele foi um benfeitor para você. Então, gente, o perdão, ele está na sutileza das ações que o universo te coloca na frente. Então as pessoas, elas não são algozes na vida da gente, são professoras, são benfeitores. Por mais difícil que esteja a relação, por mais difícil que esteja entender o que aquela situação está querendo te dizer, é muito importante você desapegar daquela situação e entender o que Deus, o que o universo está querendo te contar com aquilo. Olhar sempre o lado positivo. Muitas vezes a gente fala assim, eu quero... Toda hora eu fico olhando sempre o lado positivo, só o lado positivo das coisas. Não, tudo está muito bom, mesmo no meio da tempestade, no meio da desgraça. Não, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Não adianta você falar obrigado, Senhor, se você não entender que aquilo dali vem com um propósito maior. E o perdão está embutido. Por isso que eu falo que o perdão, ele liberta. E é o perdão que vem daqui, não o perdão que vem daqui. E só entendendo as pessoas que passam na sua vida e que vão embora, quando você entende o caminho que cada uma delas percorre e a mensagem que elas deixam, você começa a entender que tudo tem o objetivo maior de te fazer evoluir, aprender, para você transcender. Então tudo é energia, tudo está lá em cima e tudo que acontece na sua vida, ela não vem em vão. As pessoas às vezes se apegam demais à matéria porque acreditam que aquela matéria vem para suprir aquela necessidade dela. Aquela status, né? A alegria de viver, gastar muita grana em bons restaurantes. É legal você comer num bom restaurante, mas não sempre. Você não precisa estar sempre ali, sabe, para poder manter um status. Porque quanto mais eu apresentar, quanto mais eu mostrar que eu tenho status, que eu tenho dinheiro, mais dinheiro vem. Gente, eu já cansei de escutar isso. Que ótimo, mais dinheiro vem, mas não é para você, é para você destinar isso, porque senão um dia você perde. Entenderam? Então, gente, é muito importante entender, eu sempre falo que é muito importante, né? Isso daí acaba sendo repetitivo, mas é porque tem coisas que realmente são muito importantes a gente entender mesmo. Deixa eu ver aqui que tem uns comentários aqui. Se vocês quiserem fazer perguntas, por favor. Deixa eu dar um oi pro meu pessoal. Oi, gente. Acho que o perdão é muito difícil, pois é um diálogo interno com a gente mesmo. Então, Adriana, você entendendo que tudo vem por um motivo maior, é a maneira como você olha as dificuldades é que vai fazer diferença na sua vida. É a maneira como você olha. Se você olhar com dor, com sofrimento e com apego, o que é apego? Prendimento. Você prende, você gruda aquilo em você e você não quer se separar. Se você olha as coisas que acontecem com você
não só o que é material, mas os relacionamentos. Se você olha com prendimento, com apego, realmente fica muito mais difícil você desprender disso. Então tudo tem um propósito maior. Quando você entende que você precisa desapegar e você desapegando, principalmente se forem relacionamentos, né? Você entendendo que aquela pessoa entrou na sua vida por um motivo, te deu uma mensagem e foi embora e te deixou ali sofrendo, não adianta você culpar aquela pessoa. Ele me fez sofrer porque ele tirou tudo de mim, porque eu dei, no meu caso, eu dei 20 anos da minha vida pro meu relacionamento, pro meu casamento, eu tive tantos filhos, hoje eu não tenho nada. Gente, hoje eu não tenho nada. Hoje eu não tenho nada. Eu não tenho uma casa, eu não tenho um carro. Eu sou feliz. Por quê? Porque tudo que eu vivi serviu como aprendizado para ser quem eu sou hoje. Hoje eu desapeguei, sabe? Eu gosto de coisas boas, gosto. O dia que eu tiver, eu usufruo. O dia que eu não tiver, ok. Pra quem tinha, que nem eu falei, 600 pares de sapato e hoje tem, sei lá, X, que eu não sei quantos tem. Mas o que eu sei que eu tenho no meu armário é o necessário que eu preciso. Entendeu? Talvez até ainda tenha muito, ainda dá até pra desapegar de mais algumas coisas ainda. Mas como eu não uso, eu nem vejo. O que Deus fez comigo? Eu gostava tanto de salto alto, que aí... 2018 eu quebrei um pé, o pé esquerdo. 2019, exatamente um ano depois, foi em fevereiro, não, em abril de 2018 eu quebrei o pé esquerdo. Em fevereiro de 2019 eu quebrei o direito. Até hoje eu não consigo usar salto, porque ainda não recuperou. Em um ano eu quebrei os 2 pés. E o que Deus quis me mostrar com isso? Adiantava ficar revoltada? Era hora de eu ficar muito danada da vida, falar assim, poxa, meu Deus do céu, o que eu mais amo é salto, né? Eu adoro ficar em cima do salto, adoro, me sinto linda, elegante. E aí, o que eu faço com os meus saltos dessa altura? Eu não posso usar. Até isso Deus me fez entender, desapegar. Então, assim, o plano espiritual é de uma sabedoria muito grande. Me botou para andar com os pés no chão. Escuta, vamos cair na real? A vida não é fantasia, a vida não é todo esse glamour. Existe muito mais por trás disso. Então, hoje eu entendo perfeitamente a mensagem que eu recebi. Foi doído? Foi. Quebrar 2 pés, né? Ainda mais o pé. Então, hoje eu entendo. Essas mensagens que chegam, adianta me revoltar? Não adianta. Não adianta. Não adianta eu ficar brava, nervosa, revoltada, porque tudo isso daí faz parte de um aprendizado e de uma evolução, né? Eu acredito muito que as pessoas, às vezes, elas se apegam à questão material por conta de uma acreditar que existe uma necessidade maior. Todos nós temos essa condição, né, de viver com conforto, salvo aquelas pessoas, volto a repetir, que têm lá os resgates kármicos e que precisam passar por situações de penúria, de dificuldade, sabe? Muitas pessoas, a gente vê as pessoas, me incomoda, assim, me comove ver as pessoas, ainda mais nesse frio, sabendo que tem gente dormindo na rua, que não tem coberta. Eu já andei doando um monte de coisa que eu tinha aqui justamente para atender a necessidade dessas pessoas, porque eu acho que se de alguma forma eu puder aproveitar, desapegando de algumas coisas, né, eu preciso apenas daquilo que é necessário para mim. Então hoje a minha coroa, ela tá guardada. Eu uso ela nas minhas palestras, porque faz parte, mas eu uso a minha coroa hoje para coroar outras pessoas, para trazer informação e para deixar outras pessoas cientes de que podem ser tão ricas espiritualmente como eu sou. Ai, que coroa linda! Como eu sou. Eu sou muito grata a tudo, a todas as dificuldades. Eu sou muito grata à minha mãe, eu sou muito grata ao meu pai. Eu sou realmente muito grata por todas as dificuldades, a todas as pessoas que me fizeram sofrer, porque elas me fizeram sofrer para que eu me lapidasse, para que eu me tornasse uma pessoa mais pura, uma pessoa mais íntegra, mais reta, com um olhar mais humano para as outras pessoas, porque eu não sou melhor do que ninguém. Eu nasci dotada de uma beleza interna e trazer isso para fora, exteriorizar tudo isso que eu tenho dentro, para mim é uma missão de vida, porque eu nunca fiz uma cirurgia plástica, nunca passei por nenhum tipo de intervenção
de procedimento estético mais invasivo para tentar recuperar alguma coisa ou esticar. Eu acho o seguinte, que o que eu tenho é para contar uma história, e os tapas e os safanões que a vida já me deu, que me ensinaram a desapegar, me ensinaram a ser uma pessoa muito mais feliz. E essa felicidade, se eu puder passar isso para você e para sua história de vida, é só para você saber que você é uma pessoa muito linda e que resgatar toda essa história sua interna, pegar tudo isso, toda essa sua bagagem e transformá-la de uma forma positiva e estudar sobre tudo o que acontece com você, entender o seu movimento, vai te deixar uma pessoa muito mais rica, muito mais bonita. Porque o brilho, ele vem de dentro, ele não vem de fora. Então, você entendendo qual é a sua capacidade de entendimento da sua existência, é você voltar para casa, para sua casa mesmo, para sua matriz, para quem você é de fato, no íntimo, quem é de fato, quem eu sou, quem a Jaqueline é. Esse momento é um total momento de reconstrução, de resgate interno. Você está tendo tempo pra caramba para entender quem você é, para trazer você de volta para o seu centro e entender o que você está fazendo aqui e como é que você pode levar essa encarnação da melhor forma possível para que você seja, sim, um ser que seja propagador de alguma coisa boa para o seu próximo, e não viver no sofrimento e na dependência e no apego daquilo que você acredita que é material e que aquilo dali é que vai te trazer verdadeira felicidade. Porque às vezes a pessoa tem um reino, tem dinheiro pra caramba, tem um monte de coisa, mas não é feliz. E aí, o que é que tá faltando? É exatamente isso, reconhecer quem é e o que veio fazer. Ok, vamos ver aqui, quem mais aqui? Oi, Fábio. Fábio, olha, o Fábio até ele me pediu 2 temas aqui. Fábio, eu vou te colocar ao vivo comigo, posso? Oi, Bia, perfeito. Perdão é a cura da alma. Exatamente, é a cura da alma e é o resgate do seu propósito de alma. Oi, Fabi. A Dorinha. Oi, Dorinha, você por aqui, que linda. Você falou coisas que fizeram pensar. Já tive várias perdas materiais. Quando me desapeguei, tudo fluiu. Então, é bem isso. O próprio universo, o próprio Criador, Deus, cada um dá um nome, né? Essa energia maior, ela é muito sábia. Então, do mesmo jeito que ela te dá, se você não sabe o porquê que você tem aquilo, ela vai lá e te toma por falta de merecimento. Então, é fazer a gente voltar, né, da estaca zero, do marco zero, e recomeçar todo o processo. E se a gente aprende, é o que eu falo sempre quando a pessoa está patinando, né? E quando a gente aprende, a tendência é a gente evoluir, transcender. Então, puxa, eu já entendi, então meu processo é esse, então eu vou retomar, vou fazer, e aí as coisas começam a acontecer, começam a fluir novamente, e aí você começa a ter o entendimento de que o seu caminho com aquele bem que você tem, que você já perdeu antes, seja lá financeiro, seja lá o que for, né? Vai ter um outro valor para você colocar isso daí adiante. Oi, Val. Miroca, difícil quando faz parte da família. Eu perdoo, mas permaneço distante dessa pessoa porque ela continuava a me machucar. Então, aí a gente entra numa outra questão. Se você perdoou de fato, você não vai nem permitir que essa pessoa te machuque. Você se afasta e você começa a entender, Miroca. Por mais que essa pessoa seja obsessiva, essa relação seja tóxica, pode ter uma relação aí de uma outra vida, de uma obsessão de uma outra vida, e essa pessoa continua te maltratando. Porém, o que você tem que entender? Que se você perdoa, você sai de cena. E se aquela pessoa vem pra te... Querido, por favor, não. Eu não permito, eu não quero, entendeu? E não vai te fazer sofrer, porque se você transcende, se você passa por esse momento de entendimento, do perdão e do desapego daquela pessoa, ela só vai te fazer sofrer enquanto você estiver apegada a ela. Ela pode estar dentro da sua casa, que são as cobranças, né? Que você, poxa, eu faço, mas a pessoa não entende, ela não corresponde. Se você faz ou não faz, essa pessoa continua te afetando, é porque você está permitindo e está aberta para esses tipos de ataques. Se você se fecha através do perdão, olha, eu te perdoo, mas eu vou seguir em frente,
Você não se coloca mais à disposição para esses ataques. Porque se ela vier para te atacar, isso nem vai te ofender, porque você vai ver que aquela pessoa, ela não tem o mesmo entendimento que você, ela não tem a mesma evolução que você, e tudo que ela está fazendo é só o que ela sabe fazer. Então, ou tente ensiná-la algo diferente, ou simplesmente não dê ouvidos para não te machucar. Porque se a pessoa está perdoada, isso acontece comigo também. Tem pessoas que se relacionam comigo e que vivem pelas minhas costas, ó. Eu falo, paciência, tem o meu perdão, você está perdoado, você só sabe fazer isso, você não sabe ser diferente disso. Se você não sabe ser diferente disso, eu não posso fazer nada. Eu vou continuar trilhando meu caminho. Você quer vir de trás de vez em quando tentar me dar uma rasteira? Eu dou um pulinho, passo por cima e vou embora. Entendeu? Adriana, como trabalhar o perdão para perdoar as pessoas que continuam com as mesmas atitudes? É exatamente isso que eu acabei de falar, Adriana. Oi, Sueli. A Sueli. Então você quer participar, Sueli? Vamos lá. Vamos ver o que a Sueli quer perguntar. Aguardando a Sueli. Tá conectando. Sueli? Eu acho que ela desistiu. Vamos continuar. Cadê o Fábio? Porém, com o tempo, aprendemos. Fábio, você quer perguntar alguma coisa? Vamos ver aqui. Vou dividir a tela com o Fábio. Ele falou que ele tinha uma solicitação para me fazer. Vamos lá, Fábio. Ele me mandou mensagem hoje. Tá conectando. Oi, Fábio! Olá, tudo bem? Tudo, e você? Ótimo, muito obrigado pelo convite. Imagina, e aí? Você me mandou mensagem hoje? Aham. Então, eu quero falar sobre a gratidão, né? E sobre expectativas também. Porque a gratidão é muito mais do que a gente pensa, né? Às vezes a gente é grato só das coisas boas que acontecem, mas a gente tem que ser grato com as coisas ruins também. E como ser grato com coisas ruins? Então, aí vai muito do aprendizado. A gratidão, se você. Eu vi que você entrou, eu não sei se você pegou o comecinho da história do perdão. Você é grato tanto às coisas boas quanto às coisas ruins. A gratidão com Aham. as coisas ruins também fazem parte da sua evolução, porque, na verdade, a gratidão nada mais é o exercício do perdão. Então, quando eu estava falando que eu sou grata pela mãe que eu tenho, você escutou? Você já estava aí Sim, nessa sim, hora? escutei. Então, se eu sou grata à mãe que eu tenho hoje, e antes eu não era, porque eu cobrava dela, porque ela tinha que ter tido mais atitude comigo, mais presença, mas a partir do momento que você entende que a participação das pessoas na sua vida, elas têm um motivo, um objetivo, elas têm uma intenção, mesmo se for boa ou ruim, se for ruim, aí você entendendo isso daí, aprendendo com essa pessoa, você vai ser grato a ela. Você entendeu? Sim. Porque a gratidão, ela é o resultado do perdão. É a libertação, é a sua libertação espiritual, é a sua libertação emocional, é a sua conexão com o divino. Meu Deus, muito obrigado por eu ter aprendido, muito obrigado por eu ter alcançado esse entendimento. Você entendeu? Por quê? Porque a gratidão, ela passa muito além. Porque é muito fácil falar assim, puxa, nossa, Fábio, eu sou muito grata. Você assiste as minhas lives, você gosta de me acompanhar, não sei mais o que. Uhum. Ótimo. Mas e como é que eu posso ser grata ao Fábio se vem entrar na minha vida para me dar uma lição? Eu também tenho que ser grata. É Entendeu? verdade. As pessoas que estão nos trazendo alguma informação que vai contra, né, aquilo que a gente acredita, até que é Uhum. aquilo que a gente gostaria, que é o caso das traições, das relações tóxicas. Aí a gente tem um pouquinho também da invasão ali, da invasão não, né? Da nossa história de vidas passadas, que pessoas que já passaram pelas nossas vidas, elas vêm para nos cobrar algo de coisas erradas que a gente fez no passado. Né? É E aí, verdade. nessa vida, as pessoas voltam novamente. Falam, ah, você aprontou comigo, dessa vez você tem conta para me pagar. E aí a gente fica remoendo aquela dor porque aquela pessoa veio, traiu a nossa confiança e foi embora. E aí a Uhum. gente deixa de confiar no resto do universo, por quê? Porque alguém nos traiu. Não, mas não é por aí. Essa pessoa, a gente não pode se apegar a esse tipo de fato, a essa atitude. A gente tem que desapegar disso, Sim. perdoar e entender qual é a mensagem que essa pessoa trouxe pra gente. E aí sim, a Uhum. gente ser grato ao universo por mais um aprendizado, por mais uma lição que a gente, né, que a gente supera. Então a Entendeu? gratidão é mais uma forma de aprendizado, né? E você ser grato, você tem que olhar os dois lados.
Porque tudo que é Exatamente. ruim é uma lição, na verdade, né? E aí você entra em estado de graça por ter aprendido. Porque quando a gente não aprende, a gente fica patinando. E aí, Aham. enquanto você não entende, não aprende, porque o teu espírito faz você patinar, a sua história que você vem viver faz você patinar. Poxa, se eu a vida inteira precisei da minha mãe lá na infância, eu gosto de dar muitos exemplos que eu vivi, por quê? Porque são Sim. experiências minhas que eu coloco, que a gente só pode ensinar aquilo que a gente experimenta, né? Aquilo que a gente vive, Uhum. porque senão eu não posso falar da experiência de outra pessoa. É Como eu cuido verdade. de muita gente, eu escuto experiências também, mas como eu já vivi coisas parecidas, eu prefiro falar da minha vida. A sua. Então, como lá atrás eu precisei da presença da minha mãe na minha vida e eu não tive, eu passei muitos anos remoendo essa dor. Então, com os meus filhos, eu procurei ser a mãe mais presente do mundo e surtiu efeito? Não. No final das contas, eu estraguei os três. Estraguei não, são três pessoas maravilhosas. Mas eu Aham. dei tanto e eu falei tão pouco não para eles, eu era muito mais maternal, muito mais acolhedora do que uma educadora em si. Então, muitas coisas eles vão ter que aprender com a vida. E É eu muita verdade. coisa aprendi com a vida, por quê? Porque eu não tinha quem estivesse do meu lado para passar a mão na minha cabeça. E era o que eu mais queria, alguém do meu lado para passar a mão na minha cabeça, porque eu vivia muitas dificuldades, muitos conflitos internos. Só que aí essa ausência, ela pesou para mim na minha adolescência, depois quando eu me casei. E aí, quando eu tive esse entendimento, eu falei, cara, eu sou essa mulher forte, eu saí da depressão sozinha, eu aprendi tanta coisa, eu me espiritualizei, Sim, fui procurar respostas das minhas dificuldades, dos meus atropelos, sozinha. Então, só por causa disso foi que eu tive o entendimento de que a minha mãe não era um algoz. Minha mãe era uma benfeitora para mim. Minha mãe foi um anjo na minha vida, porque foi ela que dificultou a minha vida para que eu aprendesse a ser gente e viesse fazer o que eu estou fazendo hoje. Entendeu? Então, hoje eu sou muito grata. A gratidão, ela está imbuída no perdão. é Porque se você verdade. perdoa, você é grato àquilo que te aconteceu. Então eu não Sim. posso ser grata só porque eu recebi um presente ou porque. Não, Só com coisas boas, né? ser grato com o aprendizado. Aquilo me gerou uma dor, um sofrimento, e eu sou grato porque eu tive a oportunidade de aprender com tudo aquilo que eu enfrentei, com tudo aquilo que eu passei. Que ótimo. Respondeu? Nossa, tirou todas as minhas dúvidas. Que bom, que bom. Então a gente não vai precisar fazer uma live sobre gratidão? Oi? Eu A tenho também gente. uma outra dúvida sobre criar expectativas. Muito bem. A expectativa, ela é uma coisa muito perigosa, porque quanto maior a sua expectativa, pode ser Uhum. maior a sua frustração. Sim. Então, quando você deposita muita expectativa em cima de uma determinada pessoa, ou de uma determinada ação, ou alguma coisa que você está aguardando muito para acontecer, se aquilo dali não acontece, essa frustração ela é muito maior. Então, a sua expectativa tem que ser racional, tem que ser proporcional à sua frustração. Porque às Aham. vezes deseja muito que não é para ser da gente, que É aí vem do verdade. nosso merecimento, que eu tinha falado da outra vez. O que é do meu merecimento? A gente vai voltar na lição anterior. O que é do meu merecimento, eu tenho que jogar para o universo. Aham. Olha, eu gostaria muito que isso acontecesse comigo. Poxa, eu estou precisando melhorar a Sim, minha vida, então eu preciso que o universo me arrume uma oportunidade de um emprego melhor, eu estou precisando pagar minha faculdade, estou isso, aquilo. E você joga para o universo. Lógico que você tem que ter sempre uma intenção positiva naquilo, nas coisas que você quer para sua vida. E é esse verdade. objetivo maior que está, se estiver dentro do seu propósito de vida, isso daí você vai receber. O universo vai Uhum. te dar, porque você está pedindo para Deus. Entendeu? E ele sabe que ele precisa atender às suas expectativas e à sua necessidade. E aí vem a sua fé. Vem onde você deposita a sua fé. O que é fé? Que a gente já tinha falado, que também é um assunto de uma outra live, é você acreditar naquilo que você não vê, mas que você sabe que Verdade. existe. Então, a sua Uhum. expectativa ela tem que estar apoiada na sua fé. E você tem que ter certeza de que aquilo dali compõe a sua vida. Ter uma expectativa em vão é aguardar uma frustração tão grande quanto a sua expectativa. É verdade. Entendeu? É mesmo. Isso cabe Eu na já, sua vida? sim, sim, eu teve uma época, né, que eu tive uma crise de ansiedade devido a muitas expectativas que eu criava. E isso, o meu corpo até reagiu, porque começou a aparecer, eu tenho até fotos, começou a aparecer manchas no meu olho. Aí eu já fiquei preocupado, pensei que era vitiligo, mas era devido às expectativas que eu colocava nas coisas.
E aí é uma Exata, crise de ansiedade, né? Porque eu ficava ansioso, querendo que aquilo acontecesse, mas não acontecia, porque não era para ser meu. E aí eu exatamente. aprendi com isso também. E aí gerou uma frustração que o seu corpo desencadeou uma Sim, rejeição verdade. e foi altamente prejudicial. E não aconteceu. E o que que aconteceu? Você está vivo até hoje. Eu tô vivo até hoje. É verdade, e aprendi bastante coisa. Então, é bem por aí. Tudo é lição, né? É, tudo é lição. Tudo é lição, mas Ai, você tem que estar muitíssimo, aberto, né, para aprender. é verdade. Muitíssimo obrigado. Eu acompanho o seu Instagram, sou seu fã. Ai, obrigada, fico muito feliz. Obrigada. Sempre Imagina. que você quiser, entra aí que aí você participa. Tá bom, pode deixar. Muito Beijo, obrigado. Fábio. Que lindo. É, mas tá vendo? É gente nova e aprendendo. Isso é o que importa. A Val, incrível como o corpo fala. Fala, minha amiga, fala mesmo e reclama. Oi, 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 vamos ver aqui. Gosto muito de te ouvir. Ô, Sueli, obrigada. Preciso trabalhar muito sobre isso. Fábio, no começo, todo desapego é difícil, é verdade. Porém, com o tempo compreendemos e aprendemos. Muito bem. Então, tem mais alguém que quer perguntar alguma coisa? Quem quer dividir a tela comigo? Ainda tem outros assuntos que a gente vai lidar. Gente, tá um pouco escuro aí, né? Até hoje eu não acertei a luz aqui na sala para ficar sempre com uma luz, porque eu pego o final da tarde e aí no final da tarde começa a cair a luz, e aí já tá escuro. Mas dando para vocês me verem, tá ótimo. Outros assuntos que eu vou acabar abordando também com vocês. Deixa eu ver se entrou mais alguma coisa. Não. É propósito de vida, vidas passadas. Vou falar sobre felicidade, sobre escolha, sobre a fé, sobre magos negros, magos do baixo astral. Vou falar sobre aparelhos astrais. Tem muita coisa ainda que a gente ainda vai trabalhar, porque são assuntos assim muito pertinentes para quem quer evoluir, quer aprender, quer se principalmente desapegar dessas situações que nos prendem aqui nesse planeta, nessa densidade, nessa materialidade, né? Porque, voltando lá atrás, nós não somos corpo apenas, nós somos corpo com espírito. E esse apego, a gente precisa entender que esse apego do corpo e o espírito, ele precisa uma hora desapegar, porque a gente tem que entender que não só o corpo funciona, funciona o espírito também, que está dentro do nosso propósito de vida. Oi, Júlio. Oi, Cida. E aí, então, eu estou aberta para perguntas porque o nosso tempo daqui a pouquinho está acabando. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Quer dividir tela comigo? Bom, se ninguém quer participar, então eu acho que é isso daí. E a gente continua. Depois eu informo para vocês qual vai ser o próximo assunto. A Cida tem pergunta, então vamos lá, Cida. Obrigada, Júlio. Tem muito conteúdo aí, viu, Júlia? Eu acho que tá bem legal mesmo. Se você quiser depois assistir numa horinha que você tiver tempo. Assuntos interessantes. Adorei participar. Ô, Dorinha, obrigada. Vamos ver qual é a pergunta da Cida. Cida, eu posso dividir a tela com você? Me dá um ok? Que aí eu te chamo aqui. Como perdoar pessoas que agem de mal com a gente? Então, deixa eu ver que horas você entrou, porque eu falei sobre isso agora mesmo. Eu vou explicar novamente. Muitas pessoas entram na nossa vida para nos fazer aprender alguma coisa. O que que quer dizer isso? Se nós precisamos aprender algo, um desapego ou alguma situação que precisamos aprender para evoluir, o universo sempre coloca alguém na nossa vida para que nos faça aprender algo e evoluir e transcender energeticamente. Muitas das nossas relações tóxicas, que pelo jeito é o caso de você ter citado aí, pessoas que maltratam a gente, elas podem ser relações de vidas passadas. Pessoas que vieram para te cobrar uma determinada conta, né? Ah, você fez comigo, então agora você vem e você assumiu esse compromisso de ter essa pessoa do seu lado para que você aprenda a trabalhar com isso até
pague essa conta com essa pessoa, né? E depois liberte ela. Mas o perdão, como eu estava falando, ele está pautado no desapego. Tanto o desapego material quanto o desapego de relacionamentos. Então, se você tem um relacionamento no qual a pessoa te maltrata, é difícil você desapegar dessa pessoa, você tem que entender o que foi que te fez apegar àquela pessoa. Então, se a vida, se o universo, se Deus, o Criador, está querendo que você aprenda alguma coisa para você evoluir, porque vai fazer parte do seu processo de vida, o próprio universo encaminha, coloca pessoas na sua vida para que te façam aprender determinadas coisas. Então, aprender a desapegar da matéria, aprender a desapegar de relacionamentos, aprender a desapegar do dinheiro. Então a pessoa ganha muito dinheiro, depois chega alguém e tira aquele dinheiro, te dá um golpe, você perde tudo. E às vezes as pessoas ficam tão presas à matéria que elas acabam tirando a própria vida. Por quê? Porque houve um desapego, uma separação tão grande, tão brusca, que você perdeu aquilo que você estava tão apegada, que chega num determinado ponto que você fala assim, a vida para mim não tem sentido. Por quê? De tanto apego. Então, as nossas relações, às vezes, em relações tóxicas, a gente se apega tanto àquela pessoa achando que aquilo dali é altamente importante pra gente e que a gente não vai viver sem porque a gente está tão apegado à matéria, a coisas que nos satisfaçam emocionalmente e energeticamente, isso assim a gente acredita, que quando a gente percebe que perde aquela pessoa ou perde algo, a gente perde o equilíbrio, a gente perde a referência, a gente perde a estrutura, mas na verdade não é. Aquilo dali é um aprendizado e esse aprendizado você tem que entender que leitura que aquilo dali tem na sua vida. E aí você, deixa eu ver se eu estou respondendo o que você me perguntou. Peraí. Como perdoar pessoas que agem de mal com a gente? Então, aí você perdoa essa pessoa. Por quê? Você percebe que essa pessoa só sabe fazer aquilo com você, só sabe te dar aquilo, ou seja, te maltratar. Então, se você entende que aquela pessoa, se de alguma forma ela não é benéfica para você, você tem que perdoar aquela pessoa desapegando dela. Como? Entendendo que o que ela está querendo me ensinar com isso? Talvez eu tenha sido tão cruel com ela. Isso daí depois, se for alguma coisa mais pessoal, Cida, você me fala e a gente conversa em particular, tá? Para eu poder entender o seu processo, porque pode ser às vezes uma relação de vida passada. Você acha certo usar o desprezo? Não, não, não. Ninguém está aqui para desprezar ninguém. O entendimento, o perdão é que vai fazer você desapegar. Eu tive relações tóxicas, é porque estou vendo que você entrou depois. Eu tive relações tóxicas na minha vida e que foi assim altamente benéfico. O porquê que foi benéfico para mim? Porque eu aprendi com essas relações que eu precisava desapegar do que me fazia mal. Então, a partir do momento que eu fiquei casada durante 20 anos e acabou se tornando uma relação tóxica e que para mim não estava me fazendo bem, o que eu tive que entender? Eu preciso sair dessa relação, mas antes disso eu não posso sair com dor, com mágoa, com angústia. Eu preciso sair bem e para sair bem eu preciso perdoar. E não é o desprezo. O desprezo não é uma máxima da espiritualidade, muito pelo contrário, é o amor ao próximo, o amor incondicional. Então você só consegue amar se você perdoa. Você só consegue desapegar se você perdoa. Você só se consegue se libertar se você perdoa. Se você exerce o desprezo com a outra pessoa, você continua amarrado energeticamente a ela. Por quê? Porque você vai continuar remoendo aquilo. Bom, eu vou desprezar porque eu sou melhor. Não, ninguém é melhor que ninguém. Tá todo mundo aqui para um aprendizado. Tanto a outra pessoa para aprender com você, como você para aprender com ela também. Olha, nosso tempo está acabando. Gente, que assunto incrível! Você entendeu, Cida? E se você precisar, eu posso te ajudar. Você me chama pelo direct e a gente troca uma ideia aí. Gente, tem muita coisa ainda legal e eu tô assim super feliz, volto a dizer, mesmo com poucas visualizações, os compartilhamentos estão crescendo muito, então isso quer dizer que alimenta a minha alma saber que eu estou conseguindo ajudar, que as pessoas estão achando importantes e pertinentes esses assuntos, edificantes e enriquecedores e sempre conhecimento é muito bacana. Então, para quem perdeu a live desde o comecinho, vale a pena, porque a introdução foi bem legal, para vocês entenderem e né, fazerem uma retrospectiva aí de como é que está andando a vida de vocês e como faz para evoluir. Eu quero agradecer demais a presença de todos, esse carinho de ter passado uma hora aqui comigo me escutando e eu espero ter conseguido tocar o coração de vocês. Obrigada, Adriana. E plantado uma sementinha aí para virar uma linda árvore frondosa. Meus beijos enormes para vocês, olha, coração e gratidão por vocês estarem aqui comigo e compartilhando.
Valeu, Bia, obrigada, foi muito bom mesmo. Agradeço muito a presença de cada um de vocês, esse tempinho aqui comigo. Deixo aqui o meu beijo e a próxima, como só a espiritualidade que está me falando, eu não consigo, eu tinha até uma programação, que até podia falar quais eram os assuntos que viriam, mas agora eu já não sei mais, porque tudo é, eu só estou obedecendo ordens aqui. Então, amanhã eu falo para vocês sobre o que eu vou falar na próxima live. Tá bom? Deixo aqui um beijo, fiquem com Deus e compartilhem o conteúdo com quem vocês acham que vai precisar desse tipo de assunto, tá bom? Beijão!